Fala pessoal, tudo certo com vocês? E aí, como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que sim, né? Todo mundo aí bem, com saúde, estudando direitinho, né? Semana passada aí a gente teve São João. Sei que não foi como de costume, né? Geralmente a cidade aí, região de vocês é uma festa, né? Mas espero que tenha todo mundo aproveitado aí em casa, né? Na tranquilidade com as famílias, certo? E aí, galera, voltando aí para as nossas aulas, né? Depois de uma semana aí de uma relaxada, né? De certa forma, para você se organizar, colocar os assuntos em dia, a gente volta aqui com a nossa ficha 8, tá, galera? Estamos aí já se encaminhando pro finalzinho da termoquímica, ou finalzinho da termodinâmica, finalzinho da fisicoquímica, beleza? E aí a gente vai começar hoje a falar sobre termoquímica, tá? A gente vai passar pelo menos aí umas 3 aulas falando sobre isso, certo? E aí, na próxima semana, tá, galera? A gente já começa a introduzir um pouquinho de química orgânica pra gente, porque você vai perceber que tem tudo a ver com termoquímica. Hoje eu vou dar a base, tá certo? Semana que vem a gente continua falando sobre termoquímica e já introduz química orgânica. Beleza, galera? Então vamos embora. Olha só. Primeiro de tudo, galera, o que é essa termoquímica que a gente estuda, tá? Por definição, a termoquímica é a parte da química cujo foco é as trocas de calores entre os sistemas e a vizinhança. Em outras palavras, a gente acabou de estudar estequiometria, não foi? Na estequiometria, a gente estava só interessado nas quantidades de reagentes e de produtos que estavam envolvidos em uma reação. Então, a gente queria calcular a quantidade de reagente, a quantidade de produto, para isso a gente fazia cálculo estequiométrico. Só que agora, além da quantidade de reagente e da quantidade de produto, a gente também está interessado na energia que uma reação química libera ou absorve, ou seja, na energia envolvida nessa reação. A gente vai ver que toda reação química ela acontece reagente virando produto e sendo liberado ou absorvido energia. E a termoquímica vai estudar exatamente essa energia envolvida na reação, tá bom? Então é meio que o seguinte, a gente vai pegar tudo que a gente viu de estequiometria e vai juntar um pouquinho com termoquímica falando sobre energias, tá certo? Para isso, galera, em termoquímica a gente usa uma grandeza muito, mas muito, muito importante que eu acredito que todo mundo já deva ter ouvido falar, que é a famosa entalpia, tá certo? A entalpia tem uma definiçãozinha, tá? Não é muito interessante para a gente. O que vale a pena a gente saber é que é uma variável termodinâmica cuja variação dela, a variação de entalpia, vai indicar a troca, o calor trocado com o meio ambiente. Em outras palavras, se você pegar o ΔH de uma reação, ele vai ser exatamente o calor envolvido na reação. Certo? A gente não costuma falar de energia, desculpa, de reação liberando ou absorvendo energia. A gente não fala assim. A gente sempre fala de uma reação que tem uma variação de entalpia. E essa variação de entalpia indica exatamente essa energia, esse calor trocado, seja absorvido, seja liberado. A gente faz isso, galera, tem uma explicação, tem um porquê, tá certo? É muito mais interessante a gente criar essa variável de entalpia do que ficar falando de calor, mas a gente não vai adentrar nos detalhes, tá, galera? O que você precisa saber é isso aí que tá de roxo embaixo. Que o ΔH, né, que a gente fala, que é a variação de entalpia, nada mais é do que o calor envolvido em uma reação. Quando a gente analisa a variação de entalpia, a gente pode classificar as reações de duas formas. Vamos lá. Primeira delas, se uma reação química ela libera calor para o meio ambiente, ela joga calor para fora, ela aquece o ambiente, tá certo? A gente chama de uma reação exotérmica. Então, a reação exotérmica é aquela que libera energia para o meio ambiente ficar quente, né? Porque, lembrando, né, galera? Se a reação libera calor, alguém tem que receber esse calor. Quem é que recebe? O meio ambiente. Então, se o ambiente tá, o ambiente é o que não é a reação, é a vizinhança, o que está do lado de fora. Se o ambiente recebe esse calor, ele se esquenta, tá certo? Então, toda reação que libera energia, libera calor, é chamada de exotérmica e, consequência, ela aquece o meio ambiente, ela deixa o ambiente frio, tá certo? E quando a gente fala em relação de entalpia, tá, galera? Toda reação que é exotérmica, os reagentes têm mais energia que o produto. Então, quando o reagente se transforma no produto, ele sai de um ponto de maior energia para um ponto de menor energia, certo? Ei, se ele sai de um ponto de maior para um de menor energia, esse excesso de energia tem que ser liberado.
E aí, com isso, a gente tem um ΔH com um valor, com um sinal negativo, certo? Então, toda vez que você encontrar um ΔH de uma reação com sinal negativo, esse negativo só quer dizer que a reação está liberando energia, tá bom? Já ao contrário, o que a gente tem? Uma reação, ela pode fazer o quê? Ela pode absorver energia do ambiente, absorver calor. Se ela absorve, a gente classifica ela como uma reação endotérmica, indo para dentro, tá? Se essa reação absorve calor do meio, o meio perde calor para o ambiente. Então, o meio vai perder calor para a reação. Então, se o meio perde calor, quer dizer que ele fica mais frio. Então, toda reação que é endotérmica, ela deixa o ambiente frio, certo? Agora, em termos de ΔH, no caso seria o contrário, né? Se a reação é endotérmica, quer dizer que o reagente tem menos energia do que o produto. Então, para os reagentes se transformarem nos produtos, o que é que tem que acontecer? Tem que absorver energia. Isso vai me dar um ΔH positivo, maior do que zero. Então, toda vez que você vê um ΔH positivo, quer dizer que a reação ela é endotérmica, ou seja, está absorvendo energia, certo? Então, resumindo aqui, ó, reação libera energia, ela é exotérmica. Se é exotérmica, ΔH negativo. Se a reação absorve energia, certo? A gente classifica ela como endotérmica. Se é endotérmica, o ΔH é positivo. Tá certo, galera? Então, essas são aí as classificações de uma reação quanto à variação de entalpia. Certo? Equação termoquímica, galera. O foco da aula de hoje, tá certo? O foco da aula de hoje é exatamente entender como é que a gente escreve uma reação termoquímica. Ou seja, entender o que é que uma reação termoquímica quer dizer para a gente, certo? Não é nada diferente de uma reação química que a gente estudou nas últimas aulas, tá? Lá em estequiometria. A diferença é que agora, lá no cantinho, ó, depois da reação, vai vir, galera, uma nova informação. Que informação nova é essa? Deixa eu até grifar aqui para vocês. Essa informação nova, qual é? Opa, perdão. Essa informação nova é isso aqui, ó, galera. Esse ΔH. Então, até as últimas aulas você já sabia essa parte daqui, ó. Certo? A gente viu bastante. A reage com B para formar C mais D. Tem os coeficientes estequiométricos, tá certo? Os coeficientes estequiométricos indicam a proporção com que ele reage. Só que agora vai vir uma nova informação, vai vir o ΔH. E o que é esse ΔH? É o calor envolvido na reação. Então, A reage com B para formar C mais D, e o calor da reação, o calor envolvido vai ser tanto. Então, é assim que a gente vai ler. Por exemplo, vou colocar aqui um exemplo para a gente ver. Imagina essa reação daí. Como é que eu leria essa reação? Bom, você já sabe ler essa parte daqui, ó. Certo? Você já aprendeu. É assim, 1 mol de H2 reage com 1 mol de Cl2 para formar 2 mol de HCl, certo? Já sabe ler isso aí. Agora, o que é que eu vou dizer? Eu vou dizer o seguinte, vou ler a reação como um todo, pegando essa parte aqui também. É assim, ó. 1 mol de H2 reage com 1 mol de Cl2 para formar 2 mol de HCl. E a energia envolvida nesse processo, ela foi o que? Liberada, sinal negativo liberada, no valor de quanto? 42,2 quilocalorias. Pronto. Então, essa energia ela está associada à reação de acordo com essa proporção aí dos coeficientes estequiométricos. Então, 1 mol de H2 reage com 1 mol de Cl2 para formar 2 mol de HCl. Quando essas quantidades reagirem e forem formadas, vai ser liberado 42,2 quilocalorias. Se eu pegar 2 mol de H2, se eu pego 2 mol de H2, vão reagir 2 mol de HCl para formar 4 de HCl. Desculpa, 2 mol de Cl2 para formar 4 de HCl. E a energia liberada vai ser o dobro dessa daí. Então a energia, galera, ela vai obedecer essa proporção estequiométrica e você pode fazer uma conta que nem você faz na estequiometria, só que em vez de usar substância, você usa a energia, certo? Vou botar outro exemplo aqui, vai. Eita, essa daqui, como é que eu leria essa equação? Eu leria assim, ó.
1 mol de H2 reage com meio mol de O2 para formar 1 mol de quê? De H2O. E a energia envolvida nesse processo, ela foi o que, galera? Liberada no valor de quanto? 68,3 quilocalorias. Então, eu posso fazer uma relação estequiométrica assim, ó. 1 mol de H2, galera, quando reage, libera-se quanto? 68,3 quilocalorias. Se eu reagir 2 mol de H2, quanto é que vai liberar? 2 vezes 68,3 quilocalorias. E se eu pegar 3 mol? 3 vezes 68,3. E por aí vai, tá certo? Perceba que eu não coloquei um sinal de menos aqui na frente, porque eu já estou falando, sabe? Estou dizendo, ó, 1 mol de H2 libera. Se eu estou dizendo que libera, eu não preciso botar o negativo, tá certo? Aqui não. Quando eu falo o ΔH é tanto, eu não estou falando se libera ou se absorve. Quem vai dizer isso? O sinal que eu vou colocar. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu botar mais um aqui para vocês, ó. Como é que eu leria essa equação, galera? Vamos lá. 2 mols de carbono reage com 3 mols de H2 para formar 1 mol de C2H6. E a energia envolvida nesse processo, ela foi agora o que, galera? Absorvida, positivo, no valor de quanto? 20,2. Então, toda vez que 2 mols de carbono reage com 3 de H2, são formados 1 mol de C2H6. E nesse processo, a energia absorvida é quanto? 22,6. Se eu dobrar as quantidades, eu vou ter o dobro da energia absorvida. Se eu triplicar as quantidades, eu vou ter o triplo da energia absorvida. Então, mais uma vez, a energia vai entrar na conta como se fosse uma substância. Aí você vai fazer aquelas regrinhas de 3 que a gente fez lá em estequiometria do mesmo jeito, tá certo? Sem tirar nem pôr. Tá bom, galera? Por exemplo, agora, vou dar um exemplozinho bem prático da gente, pensando na nossa prova do Enem, tá certo? Que seria das compressas de emergência, tá, galera? Essas compressas de emergência são utilizadas, né, para tratar de lesões, tá? Podem ser compressas quentes ou frias. Geralmente em casa você faz isso com água, né? Você pega água quente ou você pega a bolsa térmica e coloca no freezer, né? Mas imagina que você tem, sei lá, num jogo de futebol, tá certo? Lá a equipe médica precisa dessa compressa. Tu acha que ela vai ficar usando água, gelo, tá certo? Obviamente que pode ter isso, mas armazenar gelo e água quente é meio que difícil, né? Ele pode esquentar ou pode esfriar e você não vai ter mais aquela estrutura. Então, o que é que a galera usa? A galera usa algumas bolsas que tem alguns sais dentro. E a gente viu lá no estudo de sais, solubilidade, que tem sais que tem dissolução endotérmica e tem sais que tem dissolução exotérmica, né? Por exemplo, o cloreto de cálcio, quando ele se dissolve, ele libera energia, tá vendo? Cada vez que um mol de cloreto de cálcio se dissolve, ele libera energia. E o nitrato de amônio, quando se dissolve, ele absorve energia. Lembra, galera, que quando a reação libera energia, ela deixa o ambiente quente, tá certo? Ela esquenta o ambiente. E quando a reação ela é endotérmica, absorve energia, ela rouba a energia do ambiente. Então, ela deixa o ambiente frio. Então, o cloreto de cálcio ele pode ser utilizado nas compressas quentes, tá? Quando você quer tratar alguma lesão que você precisa de calor. E o nitrato de amônio pode ser utilizado nas compressas frias, tá? É uma estruturazinha desse tipo aí, ó. Um saquinho que tem água e um compartimento com sal. Aí você torce, tá certo? A compressa, quebra, entre aspas, né? E aí o sal se mistura e começa a dissolver. Quando ele dissolve, ou deixa o ambiente a bolsa quente, ou deixa a bolsa fria. E aí é muito mais fácil, porque você não precisa de geladeira ou de uma fonte de calor para esquentar ou esfriar. Só a dissolução do sal já resolve isso, tá? Então, um exemplo aí de termoquímica na prática aí da gente, que pode ser cobrado numa provinha da gente do Enem, tá bom? Vê só, galera. Quando a gente fala de entalpia, a gente sempre fala de variação de entalpia de uma reação. Aí, só para você conhecer, tá certo? Dependendo do tipo de reação, a variação de entalpia ela pode receber um nomezinho específico, mas não deixa de ser calor, tá, galera? Então, eu vou colocar aqui alguns tipos de ΔHs, como a gente fala, mas entenda que é só termo de conhecimento. Você não precisa saber muito mais do que isso, só saber que existe mesmo. O que você precisa saber mesmo é aquilo que eu falei, é ler a equação e entender o que ela está dizendo. Então, só.
Se for uma reação de formação, o que é uma reação de formação? Reação de formação é quando você quer formar uma substância a partir dos elementos na sua forma mais simples. Por exemplo, na primeira equação daí, eu quero formar o HCl. O HCl ele é composto por hidrogênio e cloro. Qual é a forma mais simples que o hidrogênio aparece na natureza? H2. Qual é a forma mais simples que o cloro aparece na natureza? Cl2. Então, a reação do H2 com Cl2 para formar um mol de HCl, eu vou chamar de a reação de formação do HCl. E a entalpia dessa reação eu chamo de entalpia ou variação de entalpia de formação. Mas não deixa de ser aquilo que a gente já leu. O que, galera? Meio mol de H2 reage com meio mol de Cl2 para formar um mol de quê? De HCl. E a energia envolvida nesse processo é liberada num valor de 22,1 quilocalorias. A mesma coisa serve aqui embaixo. Ó. Se eu quero formar água que tem hidrogênio e oxigênio, eu tenho que formar a partir das substâncias simples, H2 e Cl2, certo? E a entalpia de formação dessa reação aí vai ser chamada de variação de entalpia de quê? De formação. Para isso, certo? Eu escrevo a equação dessa forma e eu vou ler exatamente do jeito que eu ensinei para vocês. Como 1 mol de H2 reage com meio mol de O2 para formar 1 mol de H2O. E a energia envolvida nesse processo foi o que, galera? Liberada no valor de 68,3, certo? Por coincidência, essas reações que eu coloquei são exotérmicas, mas pode ter reação endotérmica sem nenhum problema, tá, galera? Eu acho que a mais importante de todas as reações que vão ser estudadas em termoquímica e que são as que mais caem são as entalpias de combustão. É quando você pega uma substância, reage com oxigênio, forma-se produtos e libera uma grande quantidade de calor, tá certo? Geralmente a gente está sempre sendo posto, né, em questões que envolvem combustão de composto orgânico. Então a combustão de um composto orgânico, né, muito comum, vai ser sempre assim o composto mais oxigênio formando CO2 e água, certo? Sempre assim. Toda reação de combustão, galera, é exotérmica, sem exceção. Então, se você teve uma combustão, a combustão vai liberar energia. Mas você vai ler aí do mesmo jeito que eu ensinei. Bora comigo, vai. 1 mol de CH4 reage com 2 mols de O2 para formar 1 mol de CO2 e 2 mols de água. E a energia envolvida nesse processo foi o que, galera? Liberada num valor de quanto? 212,8 quilocalorias. Aqui embaixo eu coloquei outra reação que também é de combustão, só não é um composto orgânico, tá? SO2 reagindo com O2 para formar SO3, certo? 1 mol de SO2 reage com meio mol de O2 para formar 1 mol de SO3. E a energia envolvida nesse processo foi o que, galera? Liberada no valor de 27 quilocalorias, tá? Então, essas reações de combustão aí são as mais pedidas em provas da gente, tá certo, galera? E toda combustão ela é exotérmica. Eu coloquei aqui calor, entalpia de mudança de estado físico, tá, galera? Não é bem uma reação, mas é uma variação de estado físico e é importante a gente saber. A gente já estudou lá atrás, eu comentei com você, mas hoje seria a maneira oficial de falar isso. A gente sabe que a gente tem sólido, líquido e gasoso, né, galera? Do sólido para o líquido eu tenho uma fusão, certo? Do líquido para o gasoso eu tenho uma vaporização. Do gasoso para o líquido eu tenho uma condensação ou liquefação. Do líquido para o sólido eu tenho uma solidificação. Se eu passar do sólido direto para o gasoso, eu tenho uma sublimação. Do gasoso para o sólido eu tenho uma sublimação reversa. Tá, galera? É só você lembrar, ó. O sólido é aquela estrutura mais organizada, as partículas estão bem juntinhas. O líquido espalha mais um pouquinho, desorganiza, o gasoso é bagunça total. Então, se eu pego o sólido, aqueço ele, ele vira líquido, e se eu aquecer o líquido, ele vira gás. Então, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, a substância ela tem que fazer o que, galera? Absorver energia. Se ela absorve energia, eu tenho aqui um processo o que, galera? Endotérmico. Então, a fusão e a vaporização são processos endotérmicos, processos que absorvem energia que o ΔH é positivo. Se indo absorve, é porque voltando, galera, não tem o que fazer, libera.
tá certo? Então, do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, é um processo exotérmico, ΔH é negativo. Bom, então as duas formas que mais aparecem para a gente em questões, tá certo? Os dois aspectos são exatamente esses. Um que eu falei lá, que é o quê? Ler a equação e fazer as continhas de estequiometria, ou você fazer alguma análise envolvendo essas mudanças de estado físico, tá certo, galera? Então são as duas formas que mais caem para a gente dessa primeira parte de termoquímica, tá, galera? Então, sólido, líquido, líquido, gasoso, endo, absorve, gasoso para o líquido, líquido para o sólido, exo, libera. Tá, galera? E agora a gente vou fazer com vocês, né, como de costume, umas questõezinhas de fixação que tem na apostila da gente, tá? 4 questõezinhas que eu vou fazer, 2 delas envolvendo a parte mais conceitual, tá certo? Uma parte de solução, de mudança de estado físico, e 2 envolvendo continhas de estequiometria que é pedido para você, na verdade, nas provas da gente, tá, galera? Então, se liga aí, vamos fazer agora 4 questõezinhas aí para a gente dar aquela fixada, tá certo? Vamos lá fazer aqui essa primeira questão, galera. Se liga, vê. Primeira questão diz assim, ó. Em nosso cotidiano, é possível observar que várias reações químicas ocorrem envolvendo troca de calor com a vizinhança. As reações que absorvem calor são conhecidas como reações endotérmicas e as que liberam são chamadas de exotérmicas, certo? Uma das aplicações práticas dessas reações são as compressas de emergências quentes ou frias que, ao utilizar diferentes sais, podem produzir uma compressa quente ou uma compressa fria. Considere os sais nitrato de amônio, NH4NO3, e o cloreto de cálcio, CaCl2, sejam usados para a obtenção de dois tipos de compressa. Então vamos lá, galera. O que a gente tem aqui, ó? Eu tenho aqui o Na, vou limpar um pouquinho, tenho o NH4, NO3, certo? Cuja dissolução, ó, ela tem um ΔH, ok, galera? Positivo, ou seja, é uma dissolução endotérmica. Então assim, endo. E o CaCl2, segundo a minha questão, a dissolução dele, certo? Tem um ΔH negativo, ou seja, galera, é uma dissolução exotérmica. Massa? E qual é a sacada, galera? Se liga. Quando a reação ela é endotérmica, ela absorve energia do meio. Ou seja, ela rouba a energia do meio. Se ela está roubando a energia do meio, o meio ele fica frio. Vou dar aqui, esfria o meio, a vizinhança, certo? E quando a reação ela é exotérmica, ela libera energia para o meio. Se ela libera energia, ela aquece o meio, tá certo? Aquece o meio. Então, o que é que eu posso dizer? Posso dizer que o nitrato de amônio, se ele esfria o meio, ele vai ser usado na compressa fria. E se o cloreto de cálcio aquece o meio, quer dizer que ele vai ser usado na compressa quente. Certo, galera? Cuidado, tá, galera? Ó, o sal absorve energia. Só que se ele absorve energia, ele rouba energia do meio externo. Então, o meio externo ele fica frio. Certo? Quando você bota o sal na água, o sal ele absorve energia da água, tá, galera? Quando você coloca a mão no recipiente, certo? Você está sentindo a temperatura não do sal, mas sim da vizinhança, da água, do copo. Como o sal está roubando energia da vizinhança, você tem a sensação de frio. E com cloreto de cálcio é o contrário. O cloreto de cálcio libera energia para a água, para o copo, para sua mão. Então você tem a sensação de quê? De quente. Tá certo, galera? Então a compressa 1 dá uma sensação de frio e a compressa 2 dá uma sensação de quê? De quente. Tá, galera? Então a resposta vai ser letra C de casa. Beleza? A compressa 1 provoca uma sensação de resfriamento em contato com o corpo. Tá? Vamos para a questão 2, ó. Essa questão é bem interessante, a análise dela. Quem tem que suar é o chopp, não você. Esse é o slogan que o fabricante de chopp encontrou para evidenciar as qualidades do seu produto. Uma das interpretações desse slogan é que o fabricante do chopp recomenda que seu produto deve ser ingerido a uma temperatura bem baixa.
Pode-se afirmar corretamente que o chope, ao suar, tem a sua temperatura. Então, essa questão, lendo aí as alternativas, ela quer fazer um paralelo entre o suar do chope, né, que a gente fala lá no dia a dia, coloquialmente, e o suar mesmo, o fato da gente transpirar. Tá, galera? Então, vamos lá. Imagina aqui, ó, que eu tenho uma bebida, certo, galera? Certo? Uma bebidazinha, que é o chope, né? Chope. Beleza? Galera, o que é o suar do chope? O suar do chope, né, vulgarmente que a gente fala, é quando você pega lá, não necessariamente um chope, né, mas uma bebida gelada, e depois de um tempo, o que é que acontece? Na superfície começa a aparecer o quê? Gotículas de água, certo? Gotículas de água. E aí, o que são essas gotículas de água que aparecem, tá, galera? Bem, galera, o chopp é gelado, tá certo? Então, ele é servido gelado. E no ambiente, a gente tem muito o quê? Vapor de água. Água no estado gasoso, beleza? Então, o que é que acontece? Esse vapor de água, ele entra em contato, tá certo? Com a superfície gelada do chopp e passa para o estado líquido, certo, galera? Lembra, ó, que a mudança do estado líquido, vapor para o líquido é um processo que libera energia, perdão. Então, o vapor entra em contato com a superfície fria e o vapor ele faz o que com a energia? Opa, deixa eu voltar aqui. Ele faz o que com a energia? Ele libera energia para o meio. Ou seja, quando o vapor passa do estado de vapor para o estado líquido, ele libera energia. Quem é que absorve essa energia? O chope. Se o chope está absorvendo energia lá do vapor, o que é que acontece com a temperatura do chope? Bom, se ele está absorvendo energia, certo? Ele botou chope assim, né? Ele está absorvendo energia, a temperatura faz o quê? Aumenta. Então, à medida que você deixa o chopp lá no seu recipientezinho, lá numa mesa, numa bancada, enfim, a temperatura dele tende a aumentar. E de fato, né, galera? Vamos pensar no dia a dia. Você pega uma bebida gelada, bota lá em cima da mesa. Com o tempo ela começa a esquentar. Por que ela esquenta? Porque a vapor de água se condensa na superfície. Nessa condensação, o vapor de água libera energia e o chopp absorve, ou a bebida absorve essa energia. Se a bebida está absorvendo essa energia, a temperatura dela faz o quê? Aumenta, tá certo? Então a temperatura do chopp, quando ele sua, começa a aumentar. Agora vamos para o suor do nosso corpo, galera. O que é o suor do nosso corpo? Vou botar aqui um esqueminha. Aqui. Vou fazer aqui um tracejadozinho para indicar a pele. Certo? Imagina que só a pele. Tranquilo? E aí vamos lá. Quando é que a gente sua, galera? A gente sua quando a gente faz uma, por exemplo, quando a gente está fazendo uma atividade física muito alta, quando a gente está com a febre, a gente sua, né? Mas por que a gente sua? A gente sua basicamente porque a temperatura do nosso corpo ela tá alta. Quando você faz uma atividade física, seu organismo está trabalhando ali. Pense que seu organismo é uma máquina, os seus órgãos, seus músculos estão trabalhando, então eles estão aquecendo. E aí uma forma de você diminuir essa temperatura, não você, né, seu organismo faz, é exatamente provocando o suor. Então vamos lá. Você tem aqui a temperatura do corpo. Então você fez uma atividade física ou tem uma febre devido à infecção, que é a mesma ideia, é o organismo trabalhando ali, batalhando para acabar com aquela infecção. E seu corpo está muito quente. Aí qual é o mecanismo de defesa? Certo? Suas glândulas da pele, né, sudoríparas, elas liberam gotículas de quê? De água, de suor na sua pele. Certo, galera? Libera gotículas de água na sua pele. Certo? Essas gotículas de água estão no estado o quê? Líquido. Quando essas gotículas ficam lá na sua pele, o que é que elas fazem? Seu corpo não está quente, né? Não está mais quente do que o comum. Essas gotículas de água, elas absorvem essa energia corporal, beleza? E passam do estado líquido para o estado de vapor, ou seja, elas vaporizam. Então, nesse processo de vaporização, a gente sabe que o ΔH
Ele é positivo, ou seja, é endotérmico. Então, o suor que é liberado na sua superfície da pele absorve a energia do seu corpo e passa para o estado de vapor. Galera, quando a água absorve a energia do seu corpo, o seu corpo está liberando energia. Se o seu corpo está liberando energia, a temperatura dele aumenta ou diminui? A temperatura diminui. Então, na verdade, o suor é um mecanismo, tá certo? De controle de temperatura corporal, exatamente pela evaporação, tá certo? Dessa água que é liberada. Tá, galera? Então, no caso do suor do chope, é o vapor de água que condensa na superfície, faz com que a temperatura do chope aumente. No caso do suor da gente, o suor do corpo humano, é água da superfície da pele evaporando, tá certo? A água ela rouba a energia do seu corpo, fazendo com que a temperatura do seu corpo baixe. Então a resposta vai ser o que, galera? No caso da temperatura do chope, tá certo? Quando ele sua, ele tem sua temperatura aumentada, beleza? Temperatura aumenta, enquanto a evaporação do suor evita que a sua temperatura aumente. Então, resposta letra D de dado, certo? Então, a temperatura do chope aumenta quando ele sua e a evaporação do suor evita que a temperatura do corpo aumente, tá certo? É um controle de temperatura corporal, certo, galera? Vamos lá agora fazer a terceira questão, galera. Vê só, diz assim, ó. Uma das etapas na recuperação industrial do zinco a partir do minério sulfeto de zinco é a ustulação, isto é, a conversão de sulfeto de zinco em óxido de zinco por aquecimento. Então, a gente dá aí uma reaçãozinha química, tá, galera? Dá a proporção molar, ou seja, a equação balanceada, e ainda te dá quem, galera? O ΔH, a energia envolvida no processo, que nesse caso foi o que? Liberada. Ele pergunta, qual é o calor liberado por grama para 1 grama de sulfeto de zinco? Galera, mesmo esquema, pessoal. Ele está perguntando qual é a energia liberada por grama de sulfeto de zinco. Então é bem parecido com a estequiometria. Vê, ele está te perguntando uma coisa e está te dando outra, tá certo? Ele está dizendo assim, ó. Se reagir 1 grama de sulfeto de zinco, 1 grama, qual vai ser a energia liberada? Em outras palavras, ele está relacionando sulfeto com zinco com a energia. E aí, galera, como é que eu leio essa equação? Bora! Eu sei que 2 mols de sulfeto de zinco, ao reagirem, liberam 879 kJ de energia, certo? Vou mudar aqui mol pela massa molar, tá certo? A massa molar do meu sulfeto de zinco, se eu somar ali, ó, 65 com 32, sabe quanto é que dá? Dá 97, então vai ficar 2 vezes 97 gramas de sulfeto de zinco, reage e forma o que, galera? Reage e libera 979 kJ. 1 grama só de sulfeto de zinco, beleza? Vai liberar quanto de energia? X, certo? Como é que fica esse X? Vai ficar assim, ó. 2 vezes 97 vezes X é igual a quanto? 879. Ou seja, quanto é meu X? 879 dividido por quanto? Por 2 vezes 97. Se você fizer essa conta, o X vai dar aproximadamente 4,5 kJ, o que eu vou encontrar na letra A como resposta. Tá, galera? Perceba que é como se fosse um cálculo estequiométrico. A diferença qual é? Em vez de relacionar duas substâncias, eu vou relacionar uma substância e a energia liberada. E faço a regra de 3 do mesmo jeito. A questão do rendimento também vai ser a mesma coisa. Excesso e limite vai ser a mesma coisa. Geralmente a gente não mistura esses conceitos, não. É mais um pouco mais direto. Tá, galera? É uma estequiometria simples envolvendo energia. Mas se perguntar, é a mesma coisa que você vai fazer. Tá certo? Para finalizar aqui, ó, bora para a quarta questão. Vê só. O gás acetileno é muito utilizado em operações de soldagem de metais devido à sua natureza inflamável, certo?
A combustão completa do gás acetileno com oxigênio libera, cuidado agora, tá, galera? 650 kJ para cada 1 mol de CO2. E a reação, a equação química de combustão é dada abaixo. Perceba, galera, que a questão aqui veio de uma maneira um pouco diferente, a equação, né? Ele veio assim, ó. C2H2 mais O2, dando CO2 mais H2O. E depois veio assim, mais energia. Isso quer dizer que nos produtos ocorreu a formação de energia. Se no produto ocorreu a formação de energia, lembra, o produto é o final. Então, no fim, houve uma liberação de energia. Isso indica que a minha reação ela é o que, galera? Exotérmica. É uma forma diferente, certo? De escrever uma reação exotérmica. Não é muito comum não, geralmente aparece ΔH no final, mas você pode encontrar sim. Então bora lá. Vou reescrever aqui, ó. C2H2 mais O2 vai dar o que, galera? CO2 mais H2O. Lembra, pessoal, a gente tem que sempre balancear a equação, né? Vê, vou botar um aqui, coloquei 2, coloquei um aqui, tá, galera? E aí, ó, eu tenho quantos? 5, vou botar aqui 5 meios. Beleza? E aí eu fiz o balanceamento da minha equação, tá certo? Só que toma cuidado, tá, galera? A questão disse que, ó, são liberados 650 kJ para cada 1 mol de CO2. A reação aí, do jeito que tá, ela tá escrita para 2 mol de CO2. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou reescrever aqui embaixo, mudando esses coeficientes. Eu vou dividir todo mundo por 2, certo? Aí vai ficar assim, ó. 1 meio de C2H2 mais 5 quartos de O2, formando 1 de CO2 mais 1 meio de água. Agora sim, o ΔH dessa reação é quanto? Menos 650 kJ, certo? Ou eu posso pensar assim, ou eu podia pegar os 650 e duplicar, tá, galera? Por quê? Porque se para 1 mol libera-se 650, eu posso pensar assim também, que para 2 mols de CO2 vai liberar o dobro. Então vai dar quanto aqui? Menos 1.300 kJ. É a mesma coisa, tá, galera? E aí a pergunta da questão qual é, pessoal? Ele quer saber o seguinte: se eu pegar uma massa de acetileno, C2H2, de 104 gramas, qual vai ser a energia liberada no processo? Então, mais uma vez, ó, ele está pedindo para você relacionar C2H2 com esse cara daqui. Aí, vamos lá, vamos escrever aqui como se fosse um cálculo estequiométrico. Bora. 1 mol de quem? C2H2 reage e libera quanto? 1.300 kJ. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Um mol desse cara, a questão era para data, certo? Dá 12 a massa molar do carbono, 2 a do hidrogênio, vai dar 26 gramas. Então, 26 gramas desse menino aqui libera quanto? 1.300 kJ. Se eu botar aqui 104 gramas desse cara para reagir, vai liberar uma quantidade X, tá certo? Perceba, galera, que 104 é 4 vezes 26. Então, meu X vai ficar 4 vezes 1.000. Opa, deixa eu baixar aqui. 4 vezes 1.300, o que me dá um X de quanto, galera? De 5.200 kJ de energia. Logo, a minha resposta lá em cima vai ser quanto, galera? Letra D de dado. Tá certo, pessoal? Então, essa parte aí é uma estequiometriazinha, tá certo, galera? Igualzinho, sem tirar nem pôr. A diferença é que agora você vai fazer o quê? Vai trabalhar com energia e aquelas proporções elas funcionam exatamente da mesma forma. Tá, galera? Então,
Tá aí os exercícios de fixação da gente, tá certo? Para a gente ver, né, como é que pode cair para você, tá certo? Mais uma vez, ou pode cair naquela forma de quê? De conceito, reação Endo, reação Eson, esfria, aquece, mudança de estado físico é uma pedida muito legal, então é bom ter em mente, tá certo? Ou uma questãozinha que eu costumo dizer é estequiometria com termoquímica para você calcular calores ou quantidades envolvendo, tá certo? Energia, tá bom? Então, essa primeira parte de termoquímica foi exatamente para a gente começar a criar essa intimidadezinha com o assunto, certo? Foi a parte mais introdutória. E na primeira parte da ficha já tem lá os exercícios de fixação, tem lá 20 exercícios ou 25 de fixação para você treinar exatamente esses conceitozinhos e começar a se familiarizar com essas contas, tá, galera? Então, façam aí direitinho, certo? Qualquer coisa, pergunte, tire dúvida, comunitou comigo, mande mensagem. Se possível, galera, não esquece, né? Tenta ao máximo vir para aquelas aulas da gente no Zoom, de tirar dúvidas. Naquelas aulas estão sendo massa, a gente tá fazendo um monte de questão, tá, galera? A gente tá fazendo pelo menos 80% da ficha toda vez e tirando dúvida. Então, muito interessante você ver as resoluções para poder fixar também melhor. Se não puder ver, vai estar gravado, tá certo? Vai estar disponível lá na plataforma, no YouTube. Não deixa de dar uma olhada. Beleza, galera? Então, um beijão para vocês, bons estudos aí. Tamo junto. Qualquer coisa, mandem as ordens, tá, galera?